Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje dia 28 de março. Hoje é o dia do revisor e do diagramador. Parabenizamos a todos os profissionais que trabalham na arte de diagramação. Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo o reverendo Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão para a sua meditação. E também você ainda terá a oportunidade de ouvir o grupo de jovens que formam a Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus. Inclusive, eles estarão louvando a Deus pela ocasião do aniversário do programa Opção para a Vida, que será realizado nos dias 15 e 16 do próximo mês de abril. Inclusive, teremos como preletor o reverendo Alexandre Ximenes. Você não pode perder, vai ser uma festa belíssima. Portanto, você dentro de instantes ouvirá a Orquestra Louvores Eternais. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco, a fim de que o seu coração nessa manhã seja mais uma vez aquecido e enriquecido através da palavra que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Oremos antes. Pai, te louvamos agradecidos por tua bondade, por tua fidelidade e pedimos-te agora que o Senhor abra os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a tua palavra através do pastor Antônio Júnior. Abençoe cada internauta, cada telespectador, que todos sejam enriquecidos nessa manhã. É o que nós te rogamos mais uma vez agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior. Neemias, capítulo de número 4. E diz assim a palavra de Deus: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes cubra a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocarão a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem farão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede e que nós podemos ver e experimentar, testemunhar a Tua graça, o Teu amor, derramando sobre nós Tua misericórdia.
Obrigado por mais uma vez, Senhor Deus, nos reunir com os santos e de também ter a oportunidade de transmitir para aqueles que não vieram até o templo e também que ficará, Senhor Deus, gravado para vidas posteriormente serem edificadas. Tudo isso, Senhor Deus, reconhecemos que materialmente, como os muros derrubados, os portões queimados, mas o povo estava corrompido. Miséria, fome, desmotivação campeava os corações daqueles que estavam na cidade e daqueles que regressaram à cidade. O irmão Neemias, o irmão de Neemias, Hanani, junto com uma comissão, uma delegação de irmãos, eles vão ao encontro de Neemias na cidade de Suzã, a capital do império, onde se encontrava o palácio de Artaxerxes, o imperador da Pérsia. E tinha Neemias como profissão o trabalho na corte do rei. E do ponto de vista estratégico, Neemias estava no lugar certo, na hora certa, para ajudar o seu povo. São aquelas coisas de Deus que nós não compreendemos. E passamos a compreender quando a obra ela inicia e ela vai caminhando. E aí a gente vai percebendo que algumas coisas que estão no controle de Deus se faz suscitar e aparece justamente numa narrativa como essa. Neemias, um crente fervoroso, trabalhava em outro lugar, longe da sua igreja, longe do seu povo, mas aquele trabalho ali não era à toa. Aquele trabalho ali iria servir justamente para a obra de Deus. E assim Deus estabeleceu a sua vontade, usando justamente Neemias, que se mostrou e se mostra nesse texto um líder fiel, e fiel não às suas convicções. Presta atenção, igreja. Neemias, ele se mostra fiel às convicções de Deus, sem que duvidasse. Ele coloca o plano em prática, após orar a Deus. E isso nos mostrou de como é importante, você que é líder, ter uma vida piedosa. E mostra também à igreja de como é uma bênção ter o seu líder piedoso. Então, de cara aqui, duas coisas sobressaem os nossos olhos. É importante ser um líder piedoso, e é importante para a igreja ter um líder piedoso. O que chama a atenção também nesse texto, nessa narrativa de Neemias, é que, embora tenhamos achado que ele foi piedoso, ou seja, buscou ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, ele fez jejum para ter mais intimidade com Deus, para estar bem próximo a Deus. Mesmo assim, não lhe faltaram inimigos, opositores, problemas. Isso me traz um conforto, né? Me traz um conforto como líder. Porque mesmo sendo um homem de oração, mesmo sendo um homem íntimo a Deus, mas isso não vai fazer com que eu não tenha inimigos e nem opositores. É uma realidade. E para todos nós. Para todos nós. E os inimigos, consequentemente, não deixaram de se levantar
E é interessante que a oposição, ela foi implacável, ela foi insistente na vida de Neemias. Ou seja, não só tinha a oposição, mas ela era implacável. Ela não só era implacável, como ela era insistente. Está vendo, líder? Está vendo, líder? É assim. Então isso nos mostra que é inevitável em qualquer empreendimento, ministério ou missão, a aparição de inimigos, sejam eles declarados ou sejam velados. Porque também tem essa parte. Tem aqueles que se declaram, e tem aqueles então que se manifestam inimigos, mas tem aqueles que eu vou considerar então os piores, que além de covardes, né, são velados, não aparecem, fazem as coisas pelas costas. A oposição às coisas de Deus, irmãos, eu vou lhe dar uma triste notícia. A oposição contra as coisas de Deus sempre existirão, sempre vai existir. Sempre. Só que uma coisa, elas não vão prevalecer. Mas acontece de uma coisa, depende de quem está sofrendo a oposição. Pois quando sofremos oposição e estamos com Deus, a vitória é certa. Mas se estamos sofrendo oposição sem Deus, o juízo já está sobre você. Então pensemos, mesmo em meio à oposição, seja ela grande ou pequena, seja por qual motivo for, para Neemias isso não foi motivo, sendo bem redundante, né, para que ele parasse a obra que tinha para fazer. Em meio à oposição, firme, persistente, mas para Neemias não foi motivo para desistir. Não foi motivo para desistir. Neemias, ele foi em frente, fazendo aquilo que era necessário, tratando dos pormenores e observando os opositores cada dia, se enfurecendo e querendo atrapalhar ou parar o trabalho de Neemias. Irmãos, e como a inveja e os ciúmes têm afetado a gente quando a gente trabalha na obra do Senhor. Interesses que são interesses pessoais às vezes, eles são colocados acima do verdadeiro chamado. Quantas vezes ouvimos e vimos que uma determinada pessoa que não obteve êxito em ser, por exemplo, um médico, ou mesmo um empresário bem-sucedido, ou um cientista bem-sucedido, enfim. Pessoas que tentaram a carreira acadêmica, mas não tiveram sucesso e pensou assim: então eu vou ser pastor. Não resta mais nada, eu vou ser pastor. E é interessante como essa ideia fica incutida nas nossas mentes e a gente pensa que isso é verdade. A gente pensa, olhando então para o pastor, diz assim: o pobre, não foi um médico, não foi isso, não foi aquilo, é um pastor. Coitado, poderia ter escolhido uma carreira melhor. Hoje, e isso foi fruto da minha viagem
para o Congresso Brasileiro de Missões, eu fiquei impressionado. Porque no Congresso Brasileiro de Missões, eu não tinha essa dimensão de que para ser missionário, eu tinha que pelo menos falar uma língua, o inglês, fluentemente. Fora a língua da região que você fosse servir. Se você vai para o norte da África, ou se você vai para o Oriente Médio, você tinha que falar árabe fluentemente. E os missionários levam de 10 a 15 anos para ir para a missão. Para você ser médico, leva aí uns 9 anos, né? 12 com residência e tal. Para ser missionário de verdade. Porque a gente também tem na ideia de que a pessoa falou meia dúzia de língua estranha, tem uma certa liderança na igreja local, pronto. Está pronto para ir para o ministério, está pronto para ser pastor. É um lei do engano. Porque você, de fato, tem que ter formação teológica. Você tem que ser provado no campo. Você tem que ser provado dentro da família. O testemunho dentro da família. Você tem que ter preparo. É muito bom você olhar para mim agora, como pastor, e dizer assim, Júnior está na boa. É pastor auxiliar do pastor Bosco? Está na boa. Vem caminhar os meus passos que eu caminhei. Talvez você olhe para o pastor Bosco e diz, oxe, pastor Bosco está na boa. Aí, chegou aos 71 anos, 40 anos de ministério, marchando ainda. Vai percorrer o caminho que ele percorreu. Eu sou seguro a dizer a vocês, talvez ninguém aqui aguentasse. Porque não é uma questão de profissão, é uma questão de chamado. Não é uma questão de nós sabermos fazer, porque a gente não sabe. É uma questão de capacitação do alto. E eu insisto em dizer, em conversas particulares, e digo a vocês de forma aberta à igreja agora, que o lugar do pastor na igreja é um lugar que está sobre a unção de Deus. E quando você se levanta contra o anjo da igreja, eu não tenho medo de dizer isso pelo fato de ser pastor, mas isso é uma realidade que quando eu não era pastor eu também pensava da mesma forma. Você está se levantando contra Deus. Pode ser quem for, pode ser o CPF que for como pastor. Você está se levantando contra Deus. E eu não tenho dúvida disso, porque isso é bíblico. Você pode dizer que eu sou feio, que eu sou antipático, que eu não tenho uma boa teologia, que eu não sei pregar, pode dizer o que for. Mas um dia que a igreja votou para eu estar nesse lugar, se você é temente a Deus, eu tenho certeza que você, além de honrar, você vai ajudar. Amém? Com isso, irmãos, o nosso texto de hoje, duas coisas importantes na vida de qualquer líder, ou mesmo de alguém que está à frente de um trabalho da igreja, na sua casa, na sua rua, em qualquer lugar. Duas coisas então sucintas nesse texto. A primeira é a oração. E a segunda é preparação. Com isso, o tema de hoje, eu posso dizer então que não existe uma vida cristã separada. Não, eu sou só um homem de oração, mas eu não me preparo. Ou então, não, eu sou um homem que me preparo, mas eu não oro. Não existe. Os dois são inseparáveis. Porque quando eu estudo, me preparando, eu vou conhecer Deus. E quando eu conheço Deus, eu vejo que eu tenho que me submeter a Ele em oração e submissão. Entende, irmãos? Então, uma coisa jamais pode estar separada. Elas estão juntas, elas são inseparáveis. E por isso o tema desta noite. Oração e preparação são inseparáveis. E o mesmo, dentro dessa lógica de oração e segunda preparação, o Neemias, ele já se encontra nesse momento em Jerusalém. E o mesmo já havia dado a ordem, as instruções para alguns irmãos começarem a reconstruir a cidade. Para se ter uma ideia, em 52 dias, eles conseguiram mear o muro.
que era uma obra assim, extremamente impossível, eles conseguiram em 52 dias. E o que vamos ver em meio a essa obra, ou em meio à conclusão dessa obra, os irmãos enfrentaram uma grande oposição, eles enfrentaram uma grande ameaça, eles enfrentaram grandes perigos. A fúria do inimigo estava e era implacável em meio à obra do Senhor. Então Neemias vai mostrar como enfrentar a fúria e o desprezo dos inimigos. Olhe comigo de novo o texto, versículo de número 1, 2 e 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Meus irmãos, vejam uma coisa interessante. Não é invenção minha. É no meio do povo de Deus, que suscita-se pessoas furiosas com o que está se fazendo para a obra de Deus. E ainda mangam, né? Mangam da gente, é bem ouvindo, né? Mas ainda manga da gente. Quantas vezes, e aí vamos dar a mão palmatória, quantas das vezes nós mesmos desdenhamos de alguém porque começou a obra de Deus? Quantas vezes se já fez um comentário: ele é doido, isso não vai dar certo, isso é invenção dele, isso é invenção dela. Então nós podemos enumerar que os inimigos, de acordo com o contexto, ele tem 3 estratégias. A primeira delas, eles zombam de nós, eles tentam nos diminuir. Ele não sabe de nada, ele não sabe pregar, o estudo dele é muito fraco, olha só o jeito dele falar. Então uma das estratégias do inimigo é tentar lhe diminuir, lhe menosprezar, dizer que você não sabe de nada, só quem sabe é ele. Em segundo lugar, eles atacam a autoestima. Olha só o versículo 2, nós lemos: que fazem estes fracos judeus. Ele diminui mesmo, não é? Atacando a autoestima deles. E em terceiro lugar, eles vão dizer que nós somos fracos. Ou melhor, eles vão ridicularizar, versículo 3, ridicularizar, versículo 3, finalzinho dele: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Tu está fazendo, mas isso não vai dar certo não. E quando eu estava fazendo esse texto, meditando nesse texto, uma situação que aconteceu comigo aqui, não me saía da cabeça. Não me saía da cabeça, ficava martelando o tempo todo na cabeça. Porque aqui na igreja, muitas pessoas se destacaram na obra do Senhor. Muitas pessoas se destacaram na obra do Senhor, isso é fato. Mas existiam alguns pontuais que para mim foram emblemáticos.
Porque quando nós chegamos, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei como pastor. Então, nem se eu quisesse cair de paraquedas, tinha como, porque eu já tinha tido uma trajetória no ministério. Então não tinha como eu cair de paraquedas. Nem tinha como eu usurpar a função de ninguém, porque ninguém era pastor, a não ser o pastor Bosco. Mas foi interessante que em um determinado momento eu coordenei já várias coisas aqui na igreja. São 3 anos, 2 anos e pouco, quase 3 anos, e eu coordenei já algumas coisas. E de uma das coisas que eu coordenei foi o tempo para acontecer, o evento foi muito curto. Mas quando eu observei o que Deus tinha feito, nesse espaço-tempo de curto, eu não fiz absolutamente quase nada. Mas quando eu vi a coisa pronta, eu disse, Senhor, só pode ser milagre. Lamentamos, mas vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta mensagem. Eu creio que Deus falou profundamente ao seu coração. Não esqueçam, nós vamos estar celebrando o 32º aniversário do programa Opção para a Vida. E foi especialmente convidado para estar conosco numa daquelas noites a Orquestra Louvores Eternais. Eu quero encerrar o nosso programa com esta belíssima música que eu creio vai alegrar o seu coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. As portas jamais se fecharão.